que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa encher o nosso coração, através da palavra, através da meditação na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Eu digo a vocês que não eram. Se, porém, vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ponha estrume, se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortar. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. E ao vê-la, Jesus a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: ao que é semelhante o reino de Deus? Ao que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, Herodes quer matá-lo. Ele, porém, respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no 3º dia terminarei. Porém,
preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta no seu próprio ninho, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 13, Lucas, ele vai nos dar algumas ilustrações sobre o reino de Deus e algumas experiências de libertação que Jesus opera, sobretudo aqui com a mulher encurvada. E eu queria compartilhar algumas verdades do capítulo 13 de Lucas, mostrando 4 necessidades básicas que todos nós temos. Talvez você nessa manhã que está aqui me ouvindo, ou os irmãos que recebem essa palavra, todos nós temos necessidades, mas há 4 necessidades básicas desse texto que todo discípulo de Jesus precisa compreender. Primeira delas, a necessidade de arrependimento urgente e contínuo diante de Deus. Olhe comigo do versículo 1 ao 5, que Jesus aqui, ele foi indagado porque alguns galileus tinham sido mortos por Pilatos. O texto dá a ideia de que Pilatos até misturou o sangue deles no meio dos sacrifícios que eles realizavam. E perguntaram para Jesus sobre esses homens que foram mortos. Perguntaram para Jesus. Às vezes acontecem algumas tragédias, algumas mortes, alguns acidentes, que nós ficamos a perguntar: por que essas pessoas morreram dessa forma? E Jesus não apenas fala sobre isso, mas ele diz o seguinte, que também teve uma morte que foi trágica no tempo dele, de pessoas que estavam construindo uma torre. Versículo 4, 18 pessoas estavam construindo uma torre e ela desabou. É muito interessante quando pessoas morrem de forma trágica, inesperada, acidental, que surge na nossa mente: por que Deus permitiu isso? E ao invés de Jesus explicar, tentar dar a nós alguma resposta racional ao porquê que as pessoas às vezes morrem de forma tão inesperada, Jesus nos fala o seguinte, olhe bem, preste atenção no versículo de número 4. Jesus fala: vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês, eles não eram. Mas se vocês não se arrependerem, todos também perecerão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, amados? Que ao invés de a gente tentar explicar tudo de ruim que acontece com outros ou conosco, nós deveríamos entender que todos nós precisamos de vida de arrependimento. Nós precisamos enxergar os nossos pecados, nós precisamos ter um coração quebrantado, nós precisamos ter um coração que reconhece que nós necessitamos da graça de Deus, todos os dias. Arrependimento é mudança. Todos os dias nós devemos chegar a Deus e falar: Senhor, me ensina a andar na tua vontade, me mostra os erros do meu coração, me mostra as áreas da minha vida que estão esfriando espiritualmente, me mostra os enganos do meu coração. Amado, todos nós temos necessidade urgente de estar vivendo uma vida de arrependimento. E olha o versículo de número 6 a 9, a ilustração que Jesus usa é muito clara. Versículo 6, Jesus conta uma parábola para ilustrar isso. Ele diz que um homem plantou uma figueira e ele veio depois de 3 anos para ver se tinha fruto e não achou. E o que queria fazer? Cortar. Mas o dono da figueira ou da vinha disse o seguinte: espera mais 1 ano para ver se dá fruto. E se não tiver fruto, aí sim o Senhor corta. Você sabe o que Deus está falando aqui, amados? Que o fato da gente estar vivo hoje é Deus nos dando a oportunidade todos os dias de frutificar, de ter uma vida frutífera, uma vida que revela Jesus, uma vida com um caráter que está sendo moldado, transformado. Nós precisamos estar melhorando, sendo aperfeiçoados por Deus. E às vezes há pessoas que elas acham que o fato delas estarem vivendo mais, isso significa que Deus está abençoando. Amado, Deus nos dá tempo para nos arrependermos. O texto diz aqui que nós não devemos ocupar a terra inutilmente. Qual é
o propósito de Deus através da sua vida nesse tempo sobre a terra. Você tem vivido para a glória de Deus de maneira intencional, intensa, clara, objetiva, vivendo uma vida que conheça a Deus e manifeste o conhecimento dele, glorifique a Deus, tocando vidas, servindo pessoas. Amado, todos nós necessitamos de arrependimento, uma vida quebrantada, que reconhece os seus próprios erros e busca diante do Senhor a transformação do nosso caráter. Em segundo lugar, a segunda necessidade essencial para todos os homens é a necessidade de ter uma vida liberta, uma vida de libertação total. Jesus nos conta aqui, o Evangelho de Lucas nos narra um encontro de Jesus com uma mulher, no versículo de número 10 em diante. Jesus vai à sinagoga, naquele lugar onde os judeus se encontram para louvar a Deus, estudar a palavra, servir a Deus. E Jesus encontra ali uma mulher, e é muito interessante que essa mulher é chamada de filha de Abraão. Ela tinha uma história com o povo de Deus. O texto nos dá conta que ela frequentava o lugar de culto, o lugar de leitura da palavra, mas ela andava encurvada, e qualquer pessoa que olhasse sem discernimento espiritual acharia que o problema dela era um problema natural, um problema de coluna, um problema de estrutura física. Mas Jesus chega perto daquela mulher e expulsa um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Ou seja, aquela mulher, mesmo que tivesse uma certa frequência religiosa, uma história religiosa, ela tinha uma área da vida dela que estava debaixo de domínio, influência de demônios. Amado, todos nós temos uma necessidade básica de estar experimentando libertação plena de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, sem controle de demônios na nossa vida, sem prisões espirituais. Prisões espirituais fala de pecados, de culpas, ou de áreas da nossa vida que Satanás está limitando, prendendo. Todos nós precisamos ser muito sinceros com Deus, falar: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter uma vida plenamente livre dos tormentos de Satanás, das ingerências do maligno na nossa mente, na nossa alma, sabe, alguns tipos de medos, alguns tipos de culpa, alguns tipos de enfermidades, podem ser ações demoníacas na nossa vida, mesmo a gente sendo conhecedores da palavra, frequentadores de cultos. Nós precisamos buscar o Senhor com sinceridade e falar: Senhor, liberta áreas da minha vida que Satanás porventura possa estar controlando, áreas da minha vida que estão prostradas, que estão sendo controladas pelas trevas, pecados ocultos, que nós não podemos ficar justificando com desculpas religiosas. E é interessante que Jesus fala que Satanás trazia esta mulher cativa, é assim que Jesus fala, há 18 anos. Os irmãos perceberam isso no texto? Há 18 anos. Jesus então está datando o tempo que ela estava debaixo dessa influência de Satanás, no versículo de número 16. Satanás trazia ela presa há 18 anos. Nós não sabemos o que aconteceu na vida dela, mas alguma coisa aconteceu que abriu uma porta para que Satanás, para que demônios entrassem e tornassem esta mulher uma mulher totalmente limitada, olhando para baixo o tempo todo. Amado, Jesus quer que a gente tenha libertação plena na nossa vida. Em terceiro lugar, nós também devemos entender que a terceira necessidade essencial para todo discípulo de Jesus que está nesse texto é a necessidade de compreendermos o reino de Deus. Irmãos, a palavra, a mensagem de Jesus principal é reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Você explicaria para alguém que não conhece a palavra o que significa o reino de Deus? Você sabe o que é ser cidadão do reino de Deus? Está debaixo do governo, da vontade, dos princípios, dos valores do Rei Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus não veio ensinar uma religião, Jesus veio estabelecer o seu reino sobre aqueles que se rendem a Ele. E Jesus, em várias parábolas, ele fala sobre o reino, mas no contexto de Lucas 13, os irmãos podem ver a partir do versículo 18, que Jesus fala o seguinte, que o reino é semelhante
a um grão de mostarda. No versículo número 20, Jesus fala que o reino é semelhante ao fermento. Então Jesus aqui compara o reino de Deus com algo pequeno, aparentemente invisível, mas que é poderoso para influenciar e transformar toda uma realidade. O reino de Deus então não vem com visível aparência. Há muitas pessoas que elas acham que Deus está naquelas coisas grandes que impressionam os homens, e Jesus está falando que nós devemos experimentar o reino como essa semente de mostarda tão pequena, que vai crescendo a cada dia em nós, dentro de nós, e vai tomando proporções, crescendo diariamente, e vai tocando outras vidas, abençoando outras vidas. Jesus falou: o reino está dentro de vós. João Batista dizia: o reino de Deus está próximo. João Batista anunciava a vinda do reino. Quando Jesus começa a pregar, ele diz: o reino de Deus é chegado. É chegado o reino de Deus. E muitas vezes os discípulos perguntavam: e como que o reino vai se manifestar? E Jesus disse: o reino está dentro de vós. O reino é o governo de Deus sobre as nossas vontades, sobre a nossa mente, sobre a nossa maneira de viver, trazendo sobre nós o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, a presença dele se manifestando em nós como o rei, o senhor, o governador das nossas vontades. Amado, o reino de Deus precisa ser entendido por nós, senão você vai achar que andar com Jesus é ter religião, é frequentar culto, é saber doutrina, é às vezes apenas repetir coisas que você entendeu intelectualmente. Mas o reino de Deus é o governo dele em nossa vida, em nossas vontades, é a palavra dele entrando no nosso coração todo dia, nos transformando gradativamente, crescendo, transformando a nossa vida de tal maneira que nós podemos ir abençoando outros. E o reino de Deus não é algo que todos vão entender. Perceba no versículo 22, que perguntaram para Jesus o seguinte, no versículo 23, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Você já fez essa pergunta? Será que muita gente vai ser salva? Há um engano muito grande de muitas pessoas, e isso está na mente do ser humano. É uma maneira da gente fugir de uma consciência do Deus Santo, que nós vamos prestar contas a Ele. Há um engano que as pessoas acreditam que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Salvação universal. É puro engano, é pura obra da carne, é pura ação de Satanás através da nossa carne, tentando nos convencer de que nós podemos viver como a gente gosta, como a gente acha que está certo. Mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito Santo diz. E você sabe o que o Espírito Santo diz nessa manhã para nós? No versículo número 24, quando perguntam se são poucos os salvos, Jesus diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar, mas não conseguirão. E aí Jesus diz que no dia do juízo será como a pessoa que fica batendo a porta dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. E Jesus vai dizer: eu não conheço você. E as pessoas vão falar: mas o Senhor estava no nosso meio, a gente comia, a gente fazia festas e falava que o Senhor estava ali, a gente acreditava que o Senhor estava conosco nas nossas festas, nas nossas reuniões. E Jesus vai dizer: não os conheço. Amado, nós precisamos ser conhecidos por Ele. A nossa vida precisa ser totalmente controlada pelo reino de Deus. O reino de Deus tem uma porta estreita, e não se entra no reino de maneira relaxada, passiva. Há um esforço. A salvação é pela graça, mas há um esforço nosso de sujeitar o nosso coração ao reino, à vontade de Deus. E Jesus fala aqui que tem muita gente que vai achar que ele é o primeiro, mas ele é o último. E tem muita gente que se acha o último, mas será o primeiro. Ou seja, ninguém tem o monopólio do reino de Deus. Nós precisamos compreender o reino. E em último lugar, a quarta necessidade essencial na vida de um discípulo é a necessidade da gente decidir permanecer na presença dele todos os dias. Permanecer em Jesus é uma decisão diária.
não é mudar de religião, não é simplesmente frequentar reuniões onde o nome do Senhor é louvado, onde há orações. Amado, permanecer em Jesus é uma decisão diária, de fazer a vontade dEle, de abrir mão da nossa, de tudo que brota no nosso coração, sentimentos, desejos, pensamentos, levar cativo a obediência de Cristo. E aí Jesus fala isso ilustrando sobre Jerusalém, a partir do versículo 31, mandaram dizer a Jesus que Herodes falou para ele ir embora, porque queria matá-lo. E Jesus fala, olha, fala para ele, aquela raposa, é assim que Jesus se referiu a Herodes. Jesus falou, eu hoje e amanhã vou expulsar demônios, curar doentes. No terceiro dia eu vou terminar. Jesus sabia que o dia dele se entregar na cruz estava chegando. E aí Jesus fala sobre Jerusalém, no versículo número 34. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e você apedreja os que são enviados. Amados, Jesus está falando da cidade que era a capital da religião judaica dos tempos de Jesus. Jesus está falando da cidade que hoje é considerada cidade santa pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E Jesus está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja todo aquele que é mensageiro de Deus para a tua vida. Como assim? Jerusalém abraçava toda a religiosidade judaica, mas não se rendia a Jesus, não escolhia, não decidia se entregar verdadeiramente ao Senhor. E Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha faz com o pintinho, mas vocês não quiseram. Versículo 34. Amado, Jesus não vai nos obrigar a nada, Jesus vai nos convidar, e é uma decisão, todos os dias, eu preciso todos os dias acordar e decidir permanecer em Jesus, permanecer na palavra, permanecer no amor dEle, permanecer na obediência a Ele, em amor. A obra é do Espírito Santo, mas é uma decisão nossa todos os dias. Não podemos nos esconder por trás de boas obras, de religiosidade, não podemos mentir para nós mesmos, nós precisamos decidir. Jesus fala, eu quero colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Não basta você gostar de ouvir a palavra de Deus, não basta você gostar de frequentar cultos, ou assistir boas mensagens, nós precisamos decidir uma entrega total ao Senhor, abrir o coração e correr para debaixo das asas do Senhor, debaixo das asas da sua presença. É uma decisão diária. A quarta e última necessidade, então, essencial para todos nós, é escolher permanecer debaixo das asas do Senhor, e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos acolhe, Ele nos aquece. Como uma grande ave, Jesus se compara assim, nos guarda debaixo das suas asas, mas a decisão é nossa, correr para debaixo das suas asas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos dê discernimento, para que estas verdades que nós temos lido e meditado não se tornem apenas conhecimento, mas se tornem cada dia mais revelação do Senhor. Porque informação não nos transforma, mas revelação nos transforma. Então torna, Pai, a Tua palavra, que é revelação, uma revelação em nosso espírito, em nosso coração. Gera em nós todos os dias, Senhor, arrependimento. Gera em nós todos os dias dependência do Senhor. Gera em nós essa liberdade plena, que possamos ser livres, cheios do Espírito, guiados pela Tua palavra, sem sentimentos e áreas da nossa vida sob controle demoníaco, sobre o ódio, a amargura, o ressentimento, a imoralidade, Senhor, a ira, explosões de ira. Livra-nos do mal, livra-nos das influências do inimigo, santifica-nos pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda todos os dias a ouvir a Tua voz e escolher a porta estreita da vida de relacionamento com a Tua presença e a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.